Estamos na disciplina de projetos em CAD, sou Paulo Fernandes e esse é a parte de projeto de circuitos com LT Spice. Veremos agora como utilizar o LT Spice. O LT Spice é um software que ele é utilizado para simulação de circuitos em diversos níveis com diversas saídas. Ok? Primeira parte, assim que abrir o LT Spice, é você abrir o New Schematic. Nele também você pode ir em View e depois em apresentar grade ou não. Okay? Você determina também o tamanho dessa grade e salva o seu projeto. Nunca esqueça de salvar o seu projeto. Os projetos serão salvos na extensão .asc. Nas guias de ferramenta, as mais utilizadas nós temos aí o Ground. Okay? Clicando você já gera o resistor, o capacitor, o indutor, o diodo e também outros componentes. Clicando você pode chamar diversos componentes que já estão disponíveis. Aqui temos uma tabela de como é utilizado o resistor. Se você colocar, por exemplo, F, vai ficar com Phantom, P, pico, nano, U, como é utilizado no LT Spice, com micro, e assim por diante. E aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, do resistor, capacitor, indutor e diodo, onde são indicados. A identificação você pode colocar como R1, resistor de entrada, como você queira escrever, e aqui vai ficar o valor da resistência. Okay? Clicando sobre ele com o botão direito do mouse, você pode também dizer qual tipo de resistor, qual tipo de indutor, qual tipo de capacitor dentro daquilo que já foi dentro da biblioteca do próprio LT Spice. No caso aqui temos o do diodo, você escolhe um tipo de diodo. Você pode também, assim que selecionar, clicar e selecionar um componente. Você digita um dos componentes e procura ele, como voltage para as fontes, ground e outros tipos. Aqui temos alguns pipos, você pode acessar também a biblioteca. Ok? No voltage você vai colocar uma fonte sinoidal, você pode colocar uma fonte, pode determinar que tipo de fonte é essa depois. Vai ficar com esse símbolo, clicando com o botão direito do mouse, você vai poder identificar a tensão DC dele, uma resistência em série com ela ou não. Em Advanced você identifica se vai ser um pulso, se vai ser uma fonte senoidal, qual é o potencial DC, qual é o potencial AC, a fase e outros recursos. Pode colocar resistência em série ou capacitância em paralelo. E aqui nós temos uma fonte DC de 9 volts e a saída dela da tensão, fazendo é necessário aterrar e na saída foi colocada apenas uma letra A e você pode identificar qual é a saída que ela tem, 9 volts limpo. Okay? Para uma fonte senoidal, você pode colocar um zero de tensão de offset, uma amplitude aqui de 10 volts, podia ser 220, 140, e uma frequência 50, 60 que foi colocado 250 Hz. E ele fica identificado dessa forma. Ok? E aqui você tem como é identificado a saída dessa fonte quando é lida, é feito o run, feita a simulação, e o que aparece no gráfico de tensão pelo tempo, onde você vai ter o período, 1 sobre 250 Hz, você vai ter 4 milissegundos. Em segundos, a divisão dele e a amplitude, 10 volts, com uma tensão DC, tensão de pico a pico, 20 volts. Menos 10 volts até 10 volts. E aqui os outros parâmetros que você pode colocar, o atraso no tempo, subida, descida. Nesse caso seria um ponto de pulso, não uma onda quadrada. Temos também uma onda triangular, você pode identificar também como onda triangular, está aqui como identificá-la e como você lançar. Tempo, o tempo de descida, tempo de atraso, tempo de subida, tensão de offset, ok? Temos também como você fazer a rampa ascendente e rampa descendente. Basta seguir o passo a passo, nada difícil, tudo muito tranquilo. Para uma fonte pulsante, você é necessário dar um delay também nela e ela ficaria dessa forma, com esses dados, 10, 9, ok? Basta inserir os mesmos dados no campo da tensão. O PWM também você pode colocar no sinal pulsante, tá vendo? Ele dá o pico e retorna com um atraso de 9 milissegundos. E aqui tem alguns componentes que podem ser encontrados na biblioteca. Fonte de tensão independente, fonte de corrente alternada,
célula de bateria, e você pode encontrar muita coisa, de vários tipos de diodos, capacitor de junção, capacitor polarizado ou não, ok? Resistor, transistor, transistor de efeito de campo, retificadores, triax, válvulas, lâmpadas, trafos, regulador de tensão, varistor, relé, ok? E aqui o que acontece se você ligar, por exemplo, um transistor, um NPN, clicando com o botão direito mouse, você pode determinar qual o tipo de transistor e você pode fazer as diversas ligações pelo wire, pelas linhas, ok? E colocar um nome em cada um deles, modificar o label e colocar uma letra, um nome. Então, uma conexão, quando ela é feita dessa forma. Se ela não fez essa marca, não é identificado um nó de identificação, certo? E aqui é um fio, quando você está puxando, o fio de interligação, como ele é feito. Você pode também fazer a identificação de cada fio pelo Label Net, identificando cada um deles. Você pode botar um nome, exemplo, o nome que você quiser e atribuir um nome. Por exemplo, se eu colocar um nome exemplo neste ponto, para que eu não faça essa conexão, às vezes os componentes estão distantes, meu circuito é um pouco mais complexo, basta eu colocar o mesmo label e o circuito já entende que este nome exemplo está conectado fisicamente neste ponto do exemplo. Assim eu não preciso puxar um fio exatamente para cá. Posso usar essa identificação apenas para mostrar que eles estão conectados mesmo estando distantes. Okay? Também eu posso mover, posso arrastar, posso voltar, ir para frente, posso rotacionar os meus componentes e aqui eu posso cortar e posso copiar. Seleciono, recorto, copio. Tem diversas formas de fazer isso. Tá bom? Aqui tem uma forma de você mostrar quando se move, veja que eu perdi a conexão, e quando eu faço drag, eu movimento, mas eu permaneço a conexão. Se eu clicar em um deles apenas e mexer em AM, nessa setting eu vou rotacionar ele para a esquerda, vou deixar ele na vertical ou na horizontal, dependendo do que eu quero fazer com o meu componente. Aqui está diversas formas de você rotacioná-lo, também aplicando Ctrl R ou Ctrl E, ok? E na realização de simulação, depois de fazer o circuito, basta você ir em Simulate Run ou clicar na teclinha Run. Ou pode editar a simulação antes de fazê-la, certo? Por exemplo, aqui editando uma porta DC. E você vai ter os valores que vão ser operados. A tensão, corrente, nos meus diversos componentes. Qual a corrente em R3, corrente em R2, tensão VA, tensão VB. Posso determinar elas também. Para a primeira fonte, claro, eu tenho mais de uma fonte, para a segunda fonte e assim vai. Okay? Então posso ver aqui também uma fonte conectada a um resistor, um LM7805, no caso a saída de 5 volts, e aqui vai ser apresentado o gráfico de saída. E aqui eu tenho uma carga, uma R carga e um K, ok? Tudo aterrado, e aqui eu tenho uma fonte DC, e aqui eu tenho os diversos parâmetros de 12 volts, com tensão zero, que tem tudo ele, tá vendo? Partindo de 0 até 12 volts, no parte de 0,1 e 0,1 volts. Bom, está aqui, e aqui eu tenho a saída da tensão do resistor pela varredura da fonte, ok? 3 volts, 103,5 volts, eu tenho uma subida, e em 6 volts eu tenho a resposta do meu circuito. E aqui nas diversas medições, posso medir na carga, posso medir na fonte, posso medir no terra, aonde seja necessário que seja medido. Ok? Aqui também eu posso determinar como será feita minha varredura, se ela vai ser linear, se ela vai ser por uma oitava, por década ou na lista. E aqui eu tenho as saídas gráficas daquilo que eu estou fazendo. Aqui eu tenho uma fonte sinoidal que vai 0 a 9 volts, e aqui eu tenho um transiente dela, tá vendo? Uma varredura do tempo de 0 indo até 1 segundo no passe 0,1 segundo. E vai de 9 volts e 15 Hz. E aqui eu tenho a saída desse circuito, onde eu tenho um resistor, um N4001. Então é normal, nós vamos ter a passagem da tensão apenas em um sentido e no outro não, e todos eles passando pela carga, por isso que ele corta e eu vou ter essa tensão pulsante, cortando as tensões negativas. Com um capacitor, um circuito RC,
E nós temos a subida do circuito RC, o transiente dela, ok? Posso avaliar também. E aqui nós temos um pequeno ajuste, um pequeno projeto, um exercício. Então, gostaria que você fizesse esse mesmo circuito e analisasse a saída do circuito, a fonte. Então, o vermelho aqui eu tenho o sinal da fonte e esse laranja, esse verde eu tenho o que foi medido no resistor. Então, o que é que eu estou vendo? Como eu explico? Eu tenho uma tensão V002, VN2 é a tensão da fonte senoidal, 0 a 12 volts, 60 Hz, e eu tenho aqui minha tensão no resistor, ok? Tenho bons estudos e aproveito.